Fala galerinha da HWUp, beleza? Bom, mais um vídeo pra vocês. Tenho que lembrar de dizer um oi pra Luana, porque ela me ajudou a fazer o vídeo que vocês vão ver aí na introdução, né? Ela que me ajudou e pediu pra eu dar um oi pra ela. Então eu tô lembrando, Luana, oi pra você, um beijo minha linda. Mas enfim, no vídeo de hoje vocês vão aprender como funciona uma placa de vídeo, algumas curiosidades sobre a parte interna da placa de vídeo, como funciona cada pedacinho da placa de vídeo. É um vídeo aí só para retomar o canal, pra gente voltar, porque eu preciso ter aí as horas assistidas, então é um vídeo mais longo, né? Precisa bater 4.000 horas e falta ainda aí umas 1.000 horas aí mais ou menos. Então, logo logo a gente vai começar a postar toda semana, depois todo dia, depois 2, 3 vídeos por dia, né? Eu tô numa cidade nova, galera. Mudei de casa, como vocês estão vendo aqui, ó, mudei tudo. E também estou começando num novo trabalho e tal, mas logo logo vão ter vídeos todos os dias. Então espero que vocês gostem do conteúdo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o seu like para ajudar a gente. E presta atenção na intro, que se você quiser manter o canal, por que o canal demora para voltar, demora para ter vídeo? Porque não está monetizado. Então se você quiser ajudar a manter o canal, se tiver pelo menos 5 pessoas que comecem a ajudar a gente vai conseguir manter o canal e trazer conteúdo todo dia para vocês de novo, voltar a dar opinião, voltar a trabalhar com o canal, beleza? Então preste atenção aí na introdução e bom vídeo para você. Galera, como vocês sabem, o canal ainda não está monetizado, vamos precisar aí de alguns dias para monetização e para dedicação total ao canal, para que tenha conteúdo sempre que possível para vocês. Quem quiser ajudar a manter este canal, que a HWUp continue o seu trabalho, aí na tela para vocês, para dar um tempinho de vocês copiarem aí o QR Code, podem ler esse QR Code, ou usar a chave Pix que está na tela também. Assim vocês contribuem para o canal e o canal se mantém na ativa. Valeu! Quantos cálculos você acha que a sua placa de vídeo realiza a cada segundo quando executa jogos com gráficos incrivelmente realistas? Talvez 100 milhões? 100 milhões de cálculos por segundo é o que é necessário para rodar o Mario 64, que é lá de 1996, galerinha da HWUp. Então, quem sabe 100 bilhões de cálculos por segundo? Bem, com isso você teria um computador lá de 2011, aquele, o PC do milhão da Positivo, para rodar o incrível Minecraft. Então, se você quiser rodar jogos super realistas como Cyberpunk 2077, você precisa de uma placa de vídeo que consiga realizar cerca de 36 trilhões de cálculos por segundo. A gente está falando de um número tão absurdo que chega a desafiar a imaginação de qualquer um. Então, para facilitar, vamos tentar visualizar. Imagine que você faz uma conta de multiplicação bem complicada, daquelas várias casas uma vez por segundo. Agora, imagine aí que cada pessoa no planeta Terra, todos os 8 bilhões de habitantes, estão fazendo uma conta por segundo, cada um com um número diferente. Na verdade, para igualar o poder de processamento de uma placa de vídeo, seriam necessários 4.400 terras completamente cheias de pessoas, fazendo 24 horas por dia uma operação a cada segundo. E isso só mostra o quanto que uma placa de vídeo é complexa, o quanto ela é incrível. A gente está falando de um dispositivo que cabe dentro do seu PC, mas que executa cálculos em uma escala que ultrapassa a capacidade coletiva de civilizações inteiras. E é por isso que nesse vídeo a gente vai explorar como isso é possível. A gente vai abrir uma placa de vídeo e examinar cada componente interno, desde o design físico até os chips e arquitetura que fazem tudo funcionar. E por que ela é uma ferramenta perfeita para tarefas como renderização gráficas em jogos, mineração de criptomoedas, redes neurais e inteligência artificial? É isso que você vai saber nesse vídeo. Então, vai lá, pegue a sua pipoquinha que vai começar o vídeo sobre como funcionam as placas de vídeo. Bom, antes da gente ir para dentro de uma placa de vídeo, é essencial entender qual a diferença entre GPU e uma CPU. Dentro de uma placa de vídeo tem um chip que é chamado de GPU, que numa tradução livre é a unidade de processamento gráfico, e que ele possui mais de 10.000 núcleos de processamento. Isso mesmo, galera, 10.000 núcleos de processamento. Agora compare isso com um processador desse que fica aí dentro do seu PC, na sua placa-mãe. Normalmente eles têm entre 6 e 24 núcleos. A primeira impressão que muita gente tem é:
Se uma GPU tem milhares de núcleos e a CPU poucas dezenas, então a GPU deve ser muito mais poderosa, certo? E a resposta é depende. E para entender o porquê, vamos dar uma analogia bem simples. Imagina agora aí que a GPU é como se fosse um gigantesco navio cargueiro, enquanto a CPU é um avião jumbo. O navio tem uma capacidade enorme, ele carrega toneladas de carga, ou no nosso caso milhares de cálculos que podem ser feitos ao mesmo tempo, mas ele é lento. Já o avião, apesar de levar menos carga, ele é incrivelmente rápido e versátil. Nesta velocidade ele pode transportar passageiros, pacotes, containers e pode pousar praticamente em qualquer aeroporto do mundo. Do mesmo modo, a CPU consegue lidar com diferentes tipos de tarefas, instruções e aplicativos com muita flexibilidade. A GPU, por outro lado, não é tão flexível. Ela é ótima para fazer milhares de contas por segundo, porém não consegue, por exemplo, abrir aplicativos ou usar o seu sistema operacional através dela, né? Nem se conectar com seus periféricos, demais periféricos do computador, como a CPU. Ou seja, se você precisar analisar uma quantidade de dados muito grande e fazer milhares de contas ao mesmo tempo, a placa de vídeo é imbatível, e é por isso que ela brilha nos jogos, e na inteligência artificial também, e também na renderização 3D. Agora, se você precisar processar poucas informações com uma velocidade muito grande ou lidar com tarefas muito complexas e variadas, então daí a CPU vai ser uma escolha bem melhor. Então, vamos lá para o que interessa. E aqui, para esse vídeo, a gente vai tomar como base uma RTX 3090, lá da Ampere. E basicamente a placa de vídeo é uma placa de circuito impresso, que se chama PCB, onde ficam ali vários componentes que fazem a placa de vídeo funcionar. E bem no centro desse circuito impresso, você vai ver o verdadeiro cérebro de uma placa de vídeo, que é a GPU. Esse aqui, mais especificamente da RTX 3090, se chama GA102 e possui nada mais nada menos do que 28 bilhões de transistores. E aqui tudo começa com 7 unidades chamadas de GCP, que significa Grupamento de Processamento Gráfico. Pensa assim, cada GCP é como se fosse um pequeno departamento dentro da GPU, responsável por cuidar da parte do trabalho gráfico, como desenhar, calcular luz, sombras, formas. Elas dividem o trabalho para que tudo aconteça mais rápido e ao mesmo tempo. Quanto mais GCPs, mais tarefas gráficas podem ser processadas em paralelo, com uma equipe bem organizada dividindo as funções num projeto grande. E dentro de cada GCP existem 12 SMs, Steam Multiprocessors, famoso. Cada SM, ou Steam Multiprocessors, é como se fosse uma mini fábrica de processamento. E dentro de cada uma dessas fábricas existem 4 warps, como vocês estão vendo na tela, que são pequenos grupos de trabalho. Um núcleo de Ray Tracing, que cuida da simulação de luz, sombras, reflexos. Um núcleo Tensor, que são os Tensor Cores, inteligência artificial e cálculos de matrizes. E 32 núcleos CUDA, que fazem a maior parte do trabalho nos jogos. Como vocês estão vendo na tela, somando tudo isso, a RTX 3090 tem 10.752 núcleos CUDA, 336 Tensor Core e 84 núcleos de Ray Tracing. Cada tipo de núcleo tem uma função muito bem definida. Os núcleos CUDA são como pequenas calculadoras binárias. Elas fazem operações básicas de matemática, como soma e multiplicações, e são os mais utilizados para rodar jogos. Os núcleos de tensores são bem mais especializados. Pense neles como se fossem supercalculadoras bem otimizados para fazer vários tipos de multiplicação, que são muito úteis nas transformações geométricas, nos cálculos de geometria e também inteligência artificial para IA. E os núcleos de Ray Tracing são os gigantes do realismo gráfico. Eles simulam a trajetória da luz, isso tudo em tempo real, criando sombras, reflexos e iluminações dinâmicas com precisão cinematográfica. Agora, vamos a um fato curioso. Geralmente, placas da mesma geração, como a RTX 3080, 3080 Ti, 3090 e 3090 Ti, essas placas são todas da mesma geração, mas elas costumam ter o mesmo chip gráfico. Nesse caso, GA102. Elas compartilham do mesmo chip gráfico, mesmo sendo placas com nível de preços diferente. Você pode até achar isso estranho, porque elas têm um preço diferente se elas têm o mesmo chip gráfico, mas isso tem uma explicação. E bem, tudo começa no processo de fabricação. Criar um chip como esse é uma tarefa extremamente precisa. Estamos falando de bilhões de transistores microscópicos. E, nesse caso,
Mesmo com a tecnologia mais avançada, podem surgir pequenos defeitos, poeira, imperfeições nos materiais, falhas no padrão, muito parecido com o que já foi falado no outro vídeo anterior. E você pode ver aí depois na nossa lista de vídeos. O processo de fabricação do chip de placa de vídeo é muito parecido com o processo de fabricação do chip de um processador, mas ao invés de descartar um chip por causa de algum defeito, os engenheiros fazem algo que é muito genial. Eles isolam uma área danificada, desligam aquela parte e mantêm o restante funcionando perfeitamente. Como o design da GPU é altamente modular e repetitivo, um defeito em um núcleo não compromete os outros núcleos restantes. Assim, cada chip passa por testes e é classificado conforme quantos núcleos estão funcionando. Por exemplo, uma RTX 3090 Ti tem 10.752 núcleos CUDA ativos. Quanto menos núcleos CUDA, ela vai se transformar em outro modelo. Enquanto uma 3090 tem 10.496, como vocês estão vendo aí, uma RTX 3080 Ti tem 10.240 e agora vocês verão que a RTX 3080 tem apenas 8.704. Ou seja, 16 blocos deles estão desativados. Era para ser uma 3090 Ti, mas deu ruim, então virou uma 3080. Mas é claro que não é só o chip que diferenciam essas placas, elas também variam na velocidade do clock, na quantidade de memória, como a gente vai ver mais para frente. Agora, vamos dar um zoom aqui dentro de um núcleo CUDA para entender melhor o que ele faz. Por fora, ele parece apenas um pequeno bloco, mas por dentro ele esconde cerca de 410 mil transistores organizados para realizar operações simples. Olha aí, galera. Um dos blocos mais importantes realiza uma operação chamada A vezes B mais C, ou FMA. Essa operação mais comum dentro de uma GPU e acontece bilhões de vezes por segundo. Dentro de cada núcleo CUDA temos pequenas partes que fazem contas com dois tipos diferentes de números. Metade deles trabalha com um número muito grande ou muito pequenos, que não cabem em uma conta comum. Então o chip usa uma forma especial para representar esses valores, parecida com aquele vezes 10 elevado a alguma coisa que a gente vê na escola. A outra metade trabalha com números inteiros normais, como 1, 2, 3, 100, por aí vai. Ou também pode usar esse formato especial dependendo do tipo de conta. E não é só isso, outras partes do núcleo cuidam de tarefas de apoio, como trabalhar com números negativos, selecionar partes específicas dos dados, como se colocasse uma máscara ali, para esconder ou descartar só o que destacar, só o que interessa. Organizar todos também, que chegam e depois juntar todo o resultado e enviar de volta para o próximo passo do processo. Tudo isso acontece em velocidades absurdas, em frações de segundo, milhares de vezes por segundo, em milhares de núcleos trabalhando ao mesmo tempo. Agora que a gente já entendeu como funciona um único núcleo CUDA, vamos dar um passo mais à frente e enxergar um panorama completo do restante do chip dessa RTX 3000 Ampere. Ao redor das bordas do chip, vocês vão encontrar aí controladores de memórias gráficas, canais que permitem comunicação super rápidas entre a GPU e a interface PCI Express, responsável por conectar a placa de vídeo à placa-mãe do seu PC Gamer. Na parte inferior do chip, como vocês estão vendo no destaque, a gente tem ali um cache de memória, que é uma espécie de memória ultra rápida usada ali para armazenar dados temporários. E bem na parte central tem um controlador que organiza todo o trabalho dos clusters de processamento e dos milhares de núcleos que a gente viu na parte anterior do vídeo. Mas a GPU é só uma parte da história. Vamos explorar agora o que mais compõe uma placa de vídeo completa. De um lado, você encontra as portas da placa de vídeo como HDMI, DisplayPort, e é por aí que passa o sinal que vai até o seu monitor, como você está vendo agora. E do outro lado, temos o conector de energia, que geralmente é de 12 volts e fornece toda a força energética necessária para que assim a placa de vídeo possa trabalhar. E aqui na base estão os pinos PCI Express, que encaixam a placa-mãe e conectam tudo ao processador. E na placa de circuito impresso, a famosa PCB, vemos uma infinidade de componentes pequenos. A maioria deles faz parte do regulador de voltagem, que converte os 12 volts que vem da fonte do seu PC Gamer para uma voltagem menor. Geralmente uma voltagem de 1.1 volts, que é o que o chip realmente usa. Claro, toda essa energia gera muito calor. E é por isso a maior parte do peso da placa de vídeo que vem do dissipador de calor.
Aquele bloco de metal enorme com tubos e alhetas, ele espalha o calor para longe do chip e os ventiladores fazem o resto do trabalho, soprando o calor para fora da placa de vídeo. Mas um dos componentes mais importantes, além do próprio chip gráfico, são os chips de memória gráfica que ficam espalhados ao redor da GPU principal, esses em verde que vocês estão vendo no vídeo. Eles podem variar dependendo do modelo da placa, indo desde versões um pouco mais antigas, como a GDDR5, GDDR3, passando por GDDR6 e até mais modernas como GDDR6X, GDDR6 Samsung, Micron, tem várias marcas. Independente do tipo, o papel dessa memória é essencial para armazenar todos os dados que o chip gráfico vai usar em tempo real. Sempre que inicia um jogo ou entra em uma nova fase de um game, boa parte do tempo do carregamento é usada para transferir modelos 3D, texturas, animações e outros elementos do SSD ou do seu HD para esses chips de memória. É ali que o jogo guarda tudo o que precisa para ser renderizado naquele momento. Quanto mais rápida e maior for essa memória, mais dados o GPU consegue acessar por segundo, o que significa garantir desempenho suave sem travamentos, mais FPS, né? Como já falamos antes, o chip gráfico tem um pequeno espaço interno de armazenamento chamado de cache L2, com apenas alguns megabytes de capacidade, como na CPU. Isso é útil para guardar dados usados com muita frequência, mas não é nem de perto o suficiente para armazenar tudo que um jogo precisa o tempo todo. Como o GPU realiza bilhões ou até trilhões de cálculos por segundo, ele precisa receber dados sem parar para continuar funcionando. É como se fosse uma máquina faminta que precisa ser alimentada o tempo todo. Para isso, os chips de memória gráfica são projetados para entregar muitos dados de uma única vez, como várias gruas descarregando um navio ao mesmo tempo. A quantidade de dados que pode ser enviada ao mesmo tempo é chamada de largura de barramento de memória. E a velocidade total com que os dados são transferidos é chamada de largura de banda. Então aí vocês estão vendo o barramento de memória e embaixo a largura de banda. Fica bem fácil de entender, né? Em placas de vídeo top de linha, isso pode ultrapassar 1 TB por segundo, muito mais do que os cercas de 64 GB por segundo que a memória comum de processador consegue entregar. Uma coisa interessante sobre as memórias gráficas modernas é que elas não trabalham apenas com os tradicionais uns e zeros. Os famosos sistemas binários. Para conseguir enviar ainda mais dados por segundo, elas usam esquemas mais avançados de transmissão. Enquanto a maioria das tecnologias envia sinais com apenas 2 níveis de voltagem, representando 0 e 1, o GDDR6X, que é usado em placas como o RTX 3000 Ampere, 4000, né, também agora na Blackwell na 5000, já usa um esquema chamado PAN4. Esse sistema consegue representar 2 bits usando 4 níveis de voltagem diferentes, o que aumenta bastante a taxa de transferência de dados. Já a nova GDDR7 vai além e usa algo chamado PAN3, vocês vão ver aí na tela, que trabalha com 3 níveis de voltagem, menos 1, 0 e 1. Com isso, ela consegue representar combinações binárias de forma ainda mais eficiente. Em vez de mandar 3 bits com 3 sinais separados, a memória agrupa esses 3 bits e os transforma em 2 símbolos PAN3, reduzindo o número total de sinais que precisa enviar. E com isso economiza energia e melhora a estabilidade da comunicação. Quando uma placa de vídeo vai renderizar um jogo ou fazer mineração de Bitcoin, ela tem que lidar com uma coisa chamada paralelismo embaraçoso, nome engraçado. Pode parecer engraçado, mas ele é usado na computação para descrever problemas que são muito fáceis de dividir em partes menores, que podem ser resolvidos ao mesmo tempo sem que uma parte dependa da outra. E isso é ótimo para computadores que trabalham com muitas tarefas ao mesmo tempo. E esta capacidade de fazer o mesmo tipo de cálculo muitas vezes em paralelo é possível graças a uma técnica chamada SIMD, que em tradução livre significa uma instrução de múltiplos dados. Isso quer dizer que a placa aplica o mesmo comando em muitos dados diferentes e ao mesmo tempo, como se fosse um professor dizendo: façam essa conta, e todos os alunos resolvendo a mesma conta com números diferentes ao mesmo tempo.
Vamos ver como isso funciona num jogo 3D. Imagina lá em Red Dead Redemption 2, o chapéu do nosso amigo Arthur em cima de uma mesa, e esse chapéu é feito de cerca de 28 mil pequenos triângulos, que são construídos ligando 14 mil pontinhos que são chamados de vértices. Essas posições são medidas a partir do centro do chapéu. Em um jogo, temos muitos objetos como cadeiras, mesas, paredes, personagens, e cada um tem o seu próprio espaço, com suas próprias posições. Mas para um jogo funcionar e a câmera enxergar tudo junto, a gente precisa colocar todos esses objetos no mesmo sistema de referência, que é chamado de espaço do mundo. E como se faz isso? A placa de vídeo pega cada ponto de um objeto e soma ele à posição do objeto nesse mundo. Parece simples, né? Realmente é. E é a mesma conta feita milhares de vezes. A GPU faz isso usando uma única instrução repetida para todos os pontinhos do objeto. E isso acontece com todos os objetos em cena. Com o chapéu, a mesa, as paredes e assim vai. É a mesma conta, só que só mudando os dados. E é bem aí que entra o SMD que você viu agora. Aqui, nesse exemplo, temos 5.629 objetos diferentes, somando 8,3 milhões de vértices. E isso resulta em 25 milhões de contas feitas bem rápido e tudo ao mesmo tempo. O segredo é que essas contas não dependem uma das outras. Então, cada uma pode ser feita separadamente. A GPU distribui essas tarefas para todos os milhares de núcleos e eles fazem tudo isso em paralelo super rápido. E agora, que você entendeu o básico do SMD, vamos ver como isso funciona dentro de uma placa de vídeo. Cada instrução mencionada é executada por uma thread, que é como se fosse uma linha de trabalho. Cada thread roda em um núcleo CUDA, uma partezinha lá da GPU que faz só os cálculos e depois todas essas threads são agrupadas. Esses grupos são organizados em blocos maiores, que são gerenciados por um pedaço da GPU, chamado multiprocessador de streaming, e vários blocos formam o que é chamado de grid. Tudo isso é coordenado por algo chamado de Gigathread Engine, que distribui as tarefas de forma eficiente. Nas placas de vídeo mais antigas, todas essas threads tinham que fazer exatamente a mesma coisa na mesma ordem ao mesmo tempo. Era mais ou menos como se fosse uma coreografia. Isso é o que a gente chama de arquitetura SMD, ou SIMD, mas a partir de 2016, as placas mais modernas começaram a usar o que chamamos de SIMT, que significa uma instrução de múltiplas threads. E é parecido com o SMD, mas agora cada thread pode seguir o seu próprio ritmo. Isso é muito útil quando o programa precisa tomar decisões diferentes para cada pedaço de informação, sem deixar todo o resto travado esperando. Com o SMT, as threads compartilham uma memória em cache e podem até aproveitar dados uma das outras, o que deixa tudo mais rápido e flexível. Agora vamos falar do famoso Ray Tracing, que já algumas gerações vem chamando a atenção. Essa tecnologia sempre prometeu elevar o nível dos gráficos para um maior realismo virtual. Mas o que é exatamente Ray Tracing, além do nome pomposo e bonito usado no marketing? Para responder isso, o Júlio, que foi defensor do Ray Tracing desde o começo, a gente precisa entender como enxergamos a luz na vida real. No mundo real, a luz bate nos objetos, reflete e essa luz acaba chegando até nossos olhos. O que vemos é o resultado de muitos raios de luz se espalhando, quicando nos objetos e interagindo com os materiais, criando efeitos como reflexos, refrações e até brilhos concentrados, como os que vemos ao redor da luz passando por um corpo. As cores também são refletidas dessa forma. Simular tudo isso num computador seria extremamente pesado, principalmente se o sistema tentasse calcular até os raios de luz que nem chegam até a câmera. Então o Ray Tracing inverte essa lógica. Em vez de começar com a luz, ele começa com a câmera. Ou seja, ele emite raios a partir de cada pixel na tela, como se a câmera estivesse perguntando de onde vem a luz que bate aqui. Quando esse raio encontra um objeto, o computador calcula o ângulo da luz naquele ponto para saber quão iluminado ou escuro ele deve aparecer. Depois disso, o raio pode continuar viajando e quicar em outros objetos, simulando reflexos, transparências e sombras suaves. Esse processo cria uma imagem muito mais realista, que imita bem o que acontece no mundo real. Mas o problema é que o Ray Tracing ainda exige muito do computador. Nos jogos, a tela precisa ser atualizada 60 vezes por segundo ou mais para fazer esse tipo de cálculo em tempo real. É um desafio. Mesmo os jogos de hoje que usam Ray Tracing, na verdade, ainda combinam com a tecnologia antiga chamada rasterização, que é como os gráficos são renderizados normalmente nos jogos desde sempre. Só que o mercado está cada vez mais caminhando para o Ray Tracing. Só olhar os consoles aí que também já aceitaram, já assumiram
essa tarefa. Isso porque a rasterização precisa de muitos truques técnicos para criar efeitos realistas como sombras suaves ou reflexos. Isso tudo era feito com shaders, que exigem muito trabalho dos desenvolvedores. Já o Ray Tracing simula tudo isso de forma mais natural, o que pode reduzir custos de desenvolvimento no futuro. Seu jogo vai ficar mais barato? Não. E permitir que os criadores se concentrem mais na parte artística, mas vai ficar mais bonito, do que nos detalhes técnicos. E também nos últimos anos as placas de vídeo passaram a usar inteligência artificial de uma forma bem prática para melhorar o desempenho nos jogos, principalmente com duas tecnologias, escalonamento inteligente, né, o DLSS, e geração de quadros, DLSS e geração de quadros, tem tanto na AMD como na NVIDIA. Mas da AMD é o FSR3, tem na Intel também. A ideia é simples, o jogo roda em uma resolução menor, como 1080, o que exige menos da GPU, e depois uma rede neural via inteligência artificial, os Tensor Cores, por exemplo, treinada, aumenta essa imagem para uma resolução maior, como 1440p ou 4K. O resultado final parece que o jogo rodou em alta resolução, mas com muito mais desempenho. Essa tecnologia foi popularizada como DLSS na NVIDIA, mas hoje já temos equivalente de outras marcas, como o FSR da AMD e o XSS da Intel. Todos seguem mais ou menos a mesma lógica. A IA ajuda a reconstruir os detalhes da imagem, preenchendo partes que não foram originalmente renderizadas. E falando de geração de quadros, aqui a inteligência artificial cria quadros intermediários inteiros entre os quadros reais renderizados pela placa de vídeo. Um exemplo prático é um jogo sendo renderizado a 60 quadros por segundo. E a IA então analisa esses quadros e cria quadros adicionais entre eles, aumentando para 90 ou 120, sem a GPU precisar trabalhar em dobro. Isso melhora muito a sensação de fluidez, especialmente em jogos rápidos e com muita movimentação. Mas é claro, como esses quadros são criados artificialmente, pode haver pequenos erros visuais em cenas muito rápidas. Ainda assim, para a maioria dos casos, o resultado é muito bom e praticamente imperceptível. E com os jogos sendo cada vez mais realistas e mais exigentes, essas tecnologias permitem que as placas de vídeo intermediárias consigam rodar jogos pesados, com qualidade de imagem muito mais próximas do 4K e com altíssimo desempenho. Além disso, essas técnicas ajudam a reduzir o consumo de energia, evitar o aquecimento excessivo do chip na placa de vídeo e aumentar a vida útil também do hardware sem abrir mão da qualidade gráfica. As placas de vídeo continuam evoluindo muito rápido e, entender como elas funcionam vai te ajudar a fazer melhores escolhas no futuro. Galerinha, aqui na HW Up nós temos vídeos aí toda semana, fazia tempo que nós não estávamos postando, mas vamos voltar agora aqui com o canal. E se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e deixa o seu comentário. Esse vídeo aí foi em colaboração com um canal gringo lá de fora, a gente traduziu e trouxe para vocês, né? E um canal BR também, beleza? Um abraço, até a próxima. Galera, como vocês sabem, o canal ainda não está monetizado, vamos precisar aí de alguns dias para monetização e para dedicação total ao canal, para que tenha conteúdo sempre que possível para vocês. Quem quiser ajudar a manter este canal, que a HW Up continue o seu trabalho, aí na tela para vocês, para dar um tempinho de vocês copiarem aí o QR Code, podem ler esse QR Code, ou usar a chave Pix que está na tela também. Assim vocês contribuem para o canal e o canal se mantém na ativa. Valeu!